Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do protagonista grego, não aquele que é o principal da novela, o da banda, não, é aquele que faz a diferença, o lutador que não esmorece diante das adversidades, sendo o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, gente, uma convidada tão especial. Eu tô tão feliz aqui com a presença dela, ó. Professora, doutora, PhD em genética humana, doutora Lígia da Veiga Pereira. Que alegria, professora, recebê-la aqui. É uma alegria estar aqui conversando com você e com a sua audiência. Ah, que maravilha. E aqui na Band, professora, nós temos uma audiência qualificada, viu? As pessoas gostam, se interessam. E essa pauta, né, falar sobre genética humana, sempre foi um grande ponto de interrogação, né? Parece que pertence somente aos cientistas. E, como disse, né, o grande Pablo Neruda, grande poeta, né? Ele diz assim que não há nada mais anticientífico do que achar que a ciência pertence somente aos cientistas e não há nada mais antipoético do que achar que a poesia pertence somente aos poetas. É do humano, né, professora? Totalmente humano. Tudo que nos cerca é ciência. Professora, para começar a nossa prosa aqui, eu sei que você tem uma agenda corrida e conseguiu aqui nos presentear com essa pauta tão especial que é humana, humanizante, falar sobre pesquisa, ciência nessa área tão especial da genética humana. Mas o que é genoma? O que é isso, professora? Então, a gente fala muito, né, do DNA, até a gasolina, numa época tinha o DNA da gasolina, do não sei o quê. Pensa só no desafio que é quando todos nós já fomos uma célula, né? Aquela primeira célula que foi a junção do óvulo com o espermatozoide. Como é que aquela célula sabe ir se dividindo e se especializando e gerando esses trilhões de células que compõem cada um de nós, né? Como é que ela sabe fazer esse caminho? Algumas, de repente, começam a virar osso, neurônio, coração, fígado. Então, essa célula sabe fazer essa transformação porque dentro lá dela tem uma receita que a natureza segue para a formação e depois o funcionamento daquele indivíduo, que é o nosso genoma, que é o nosso DNA. Então, eu gosto de fazer essa analogia. Perfeito. Que o nosso genoma, o nosso DNA, é uma receita que a natureza segue para a formação e o funcionamento de cada um de nós. Todas as nossas células têm essa receita e aí isso faz com que elas saibam, né, o que fazer, né? A gente come uma coisa, aí ela sabe que tem que metabolizar o açúcar, que tem que fazer isso e aquilo, e os neurônios, porque elas estão seguindo as instruções do nosso DNA. Como é fantástico isso, né? É um assunto tão complexo, né? De um referencial tão científico, é pura ciência isso, mas você falando parece uma coisa tão simples. Mas pode ser, né? A questão de célula-tronco, por exemplo. Tronco vem a mesma ideia da árvore, que vai ramificando, que vai... É isso? Exatamente. Quer dizer, a célula-tronco, as nossas células... Né? Por exemplo, a célula da pele, ela é muito diferente de um neurônio, ela é muito diferente da célula do coração, tanto na sua forma como na sua função. Né? A célula-tronco é como se fosse uma célula coringa. É uma célula que ainda não decidiu se ela vai virar neurônio, fígado, célula do coração, célula do sangue, né? Então, ela tem essa capacidade, esse potencial para virar qualquer tipo dessas células. Por isso que ela é uma célula tão interessante da gente estudar, porque se você imaginar que, né, se eu puder fazer neurônio a partir dela para tratar uma doença, um Parkinson, por exemplo, ou se eu posso transformar ela em célula do coração para tratar um infarto. Então, por isso que existe tanta pesquisa para transformar essas células em terapias. Nossa, é muita coisa, né? Muita. É muita. Eu imagino que nessa área da pesquisa, para esse, em especial falando sobre genoma humano, apesar de tantos avanços que houve, né, professor, historicamente, por isso que é bom sempre falar de ciência. O Humana Ideia, ele tem essa proposta também, da gente fortalecer a ciência aqui, com proposta do humano, sem negacionismo, sem mediatismo, porque o mediatismo devora a visão de futuro, né, professora? E o quanto isso pode deflagrar melhorias na nossa qualidade de vida, né? Quando se fala em genoma, quando se fala em investimento da ciência nessa área, né?
E a ciência vem fazendo isso ao longo da humanidade. Sim. Né? A ciência não é um negócio que está lá longe, distante. Desde o primeiro homem das cavernas, que Sim. conseguiu ver que se ele lascava 2 pedras, aquilo fazia uma faísca que fazia o fogo, isso é ciência. Sim. Ele aprendeu uma coisa ali e essa ciência foi... Sim. A invenção da roda, até hoje. A TV, tá né? aqui. Esse estúdio, né? Esse microfone. Isso é um milagre. Sim. Essas ondas invisíveis estão Perfeito. chegando na casa das pessoas. Então, tudo que nos cerca é ciência, é um Sim. resultado da ciência. Não, isso é muito especial. É. Professora, vamos começar a falar agora, porque um assunto aqui que nos emerge, né? Um olhar muito cuidadoso. Você tem uma história. Quem for pesquisar a professora, vai no Google aí, gente. Vai lá, professora Lígia da Veiga Pereira. É impressionante. É uma das maiores referências hoje nessa área. É aclamada aí pelo mundo científico. E aí, de uns anos para cá, você se propôs a um novo desafio. Mantém ainda a vida acadêmica, na pesquisa, laboratório, está ainda à frente do Laboratório Nacional, tudo mais. É professora titular da USP em Genética Humana, mas você se propôs a criar essa plataforma tão incrível chamada Gente. Isso. Só para dizer aqui, está na tela já, ó, Gente, Gen-T, Gente. Explica para nós isso. Isso aí foi... Agora eu tenho 2 chapéus, né? Eu tenho o meu chapéu de professora da USP e sou pesquisadora, lidero lá o Laboratório Sim. Nacional de Células Tronco Embrionárias da USP, é uma coisa super legal. Mas eu resolvi também empreender, fazer ciência dentro da iniciativa privada. Então, a gente criou uma empresa que se chama Gente, como ele falou, é o Gen-T, porque Perfeito. é a união do Tá na gen tela aí, ó, o pessoal vê. com a tecnologia. Mas ela é, acima de tudo, uma empresa sobre a nossa gente. Na Gente, o que a gente quer fazer? A gente quer conhecer a genética e a saúde da população brasileira. A gente quer capturar toda essa mistura do DNA do brasileiro, que é uma mistura de DNA indígena, africano, diversidade, né? europeu, e é uma mistura única, Sim. que não existe no mundo. A gente tem misturas de DNAs do continente africano de povos que na África não se encontram, mas, infelizmente, né, foram, Sim. durante a escravidão, foram trazidos para cá e se misturaram com o índio, com o português e com outros povos europeus. Então, isso é uma riqueza linda e é fundamental a gente conhecer esse DNA do brasileiro, essa mistura, para a gente poder desenvolver uma saúde de mais precisão Sim. para a nossa população. Então, é isso que a gente está fazendo na Gente. A gente está procurando voluntários. Sim. E a gente passeia por várias cidades do Brasil. A gente começou aqui no entorno de Campinas, em Vinhedo, Engenheiro Coelho, Hortolândia. Estamos que em legal. Vinhedo agora. Então vamos criar um suspense? Vamos. A gente vai para um rápido intervalo. Essa mistura, essa tríade que vocês criaram através dessa empresa, né? Que é Gente, Tecnologia e Genética. Vamos falar mais sobre isso. Legal. Pessoal, que papo bom. Esse domingo de ciência com ela, a professora Lígia da Veiga Pereira. Humanideia, volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, nessa conversa boa, cheia de interesse público, gente, com ela, professora doutora PhD em Genética Humana, Lígia da Veiga Pereira. Professora, eu vou aqui dizer reiteradamente que é uma alegria poder recebê-la aqui, nesse mês da mulher, uma mulher cientista, né? Num país como o nosso, tão atrasado ainda com relação às questões de minorias, de diversidade, um país ainda que a gente tem que dizer o tempo todo sobre o direito da mulher, de reafirmar, de dizer a importância da mulher, que a mulher pode ser o que ela quiser, dentro desse machismo estrutural, histórico, e você, professora, vem dentro da ciência protagonizando isso. No bloco anterior, nós estamos falando da gente, desse desafio. Isso. E você falou, já deu um pouco aqui, né, da essência da proposta, mas eu disse no finalzinho dessa tríade, genética, gente e tecnologia. Isso. A tecnologia também é a favor da ciência, né, professora? Sem dúvida. Então, quer dizer, aqui que a gente está construindo uma grande plataforma que vai reunir dados, informações sobre a saúde, o estilo de vida e a genética da nossa população. Então, quando a gente vai para uma cidade,
a gente se instala lá e a gente convida voluntários, né? Você que está aí nos assistindo, pessoas que queiram contribuir para o desenvolvimento da ciência no Brasil e para o desenvolvimento de uma saúde melhor para a população brasileira, né? Então, você tem esse espírito de querer contribuir para a pesquisa e, ao mesmo tempo, esses voluntários, quem participa da nossa pesquisa, também ganha check-ups gratuitos, porque a gente quer saber como é que está a sua saúde. Então, a gente vai lá, a gente vai fazer uma porção de perguntas sobre você, sobre a sua saúde, seu estilo de vida. A gente vai medir pressão, peso, quer dizer, a pessoa faz um check-up, tira sangue para ver colesterol, diabetes, essas coisas todas. Sim. E aí você também compartilha com a gente um pouquinho de sangue para a gente sequenciar o seu DNA. Isso tudo vai alimentar uma plataforma que vai ter dados de 200 mil brasileiros. E é o cruzamento dessas informações sobre a sua saúde e sobre a sua genética que permite que a gente faça descobertas que vão melhorar a saúde do brasileiro e vão permitir também ajudar no desenvolvimento de novas terapias. Então, é muito legal, porque a pessoa contribui para a ciência, ao mesmo tempo entra num programa de saúde preventiva. Então, é super interessante. O que a gente já ajudou a diagnosticar pessoas que não sabiam que tinha diabetes, que tinha hipertensão, porque vão lá, a gente mede, a gente devolve esses resultados. Daqui a pouco, quando a gente começar a estudar o DNA, a gente vai devolver também para as pessoas de onde o DNA delas vem. Professor, já quero me voluntariar, hein? Quero participar desse programa. Já tô falando de público aqui já. Legal. E quero convidar as pessoas sempre para conhecerem isso. Sem dúvida. Né? E é um negócio que a gente quer conhecer a diversidade da nossa população. Sim. A gente quer justamente incluir nessa saúde de precisão a população que, em geral, fica de fora desses grandes avanços científicos. Então, assim, a gente já está há 1 ano recrutando participantes, convidando as pessoas. Já tem mais de 8 mil pessoas participando da nossa plataforma, mas a gente está no começo dessa caminhada. Sim, isso tem tudo a ver também com esse diferencial, né, da plataforma Gente, porque na Europa e nos Estados Unidos, a maior parte dos mapeamentos, né, de células, tudo, tem uma branquitude aí, né? O conceito talvez não seja mais adequado, mas são de populações brancas. Mas sem dúvida. Né? E quando a gente se deu conta disso, que a gente está estudando, quer dizer, a comunidade científica mundial está estudando a genética, o DNA, e a gente, de repente, viu que 90% do que é feito é com gente de populações brancas, né? Estados Unidos, Europa, e isso não representa toda a diversidade mundial. Sim. Né? Então, foi justamente para a gente resolver essa questão dessa falta de diversidade e poder incluir a população brasileira nesses avanços que a gente criou que a gente está construindo essa plataforma. Sim, e o objetivo é ser, né, a maior plataforma, né? A construção da maior plataforma nesse mapeamento da América Latina. Isso, né? a gente quer, porque o Brasil tem a maior população da América Latina, a população mais miscigenada. Não tenha dúvida. E é fascinante, né? No estudo que a gente começou fazendo ainda na USP, né? A gente sequenciou lá o genoma, o DNA de 4 mil brasileiros. A gente encontra pedaços de DNAs de ancestralidade, de origem indígena, de populações indígenas que já não existem mais, mas elas seguem vivas, né? O seu DNA segue vivo no brasileiro atual. A gente encontra misturas de DNAs africanos que não existem na África. Então, é fascinante tudo que a gente pode aprender sobre a nossa saúde, sobre a nossa história, as nossas origens. Então, eu estou completamente apaixonada por esse projeto. Porque, né, como você disse, né, não é só um projeto de ciência. Ele perpassa também, porque a história também é ciência, né? Exato. De trazer isso à tona e evidenciar dados, né, para que a gente possa ter aí, diante da ciência, melhorias na nossa qualidade de vida, né? Pensar o futuro, por exemplo, as doenças autoimunes, por exemplo, né? As terapias que hoje estão à disposição. Acho que isso é super importante, né, professora? Isso é super. E tudo
surge a partir do conhecimento dos nossos genes, da nossa genética. Sim. Vocês lembrarem lá que lá está a receita, né, para a formação e o nosso funcionamento. Quanto melhor a gente entender isso, né, melhor a gente vai manejar a nossa saúde. Uma das patologias que acomete milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo, né? E quantas pessoas que passaram por isso, ou tiveram alguém que ama muito passando por isso, o câncer, por exemplo. É uma célula inimiga dentro da gente, né? Então, esse mapeamento é importante também, né? É fundamental. Quer dizer, o câncer, de onde vem o câncer, né? As nossas células, elas têm que saber quando é bom dividir. Então, se eu tenho um corte no braço, é bom aquelas células da borda se dividirem para fechar ali, né? Aquele corte. Só que tem uma hora que é melhor elas pararem de se dividir. Então, os nossos genes, o nosso DNA está lá controlando quando dividir ou não. Se você sofre uma mutação, tem um erro num desses genes e a célula perde esse controle, ela começa a se dividir quando ela não deveria. E isso é o começo de um câncer. Mas se você vê que tudo começa lá nos genes, no nosso DNA. Está sempre lá na origem, né? Quanto mais a gente conhecer esse DNA, melhor a gente vai poder desenvolver novas terapias, novos métodos diagnósticos para os vários tipos de câncer e para uma porção de doenças, desde as raras até as comuns, como diabetes, hipertensão, tudo isso. É o futuro, né, professora? Sem Porque dúvida. hoje, né, a pesquisa, tantos outros cientistas que deram a vida para fazer isso, né? Se entregaram, é uma abnegação praticamente, né? Porque imagina as suas horas de laboratório, são intensas, né? Mas deixar aí um legado para a população, para essa... É importante, a Humanidade tem essa proposta de resgatar o humano em nós, compreender. Não é só nas falas da filosofia, da autoajuda, da religião, de falar sobre a ideia de igualdade. A ciência já prova isso para nós, né, professora? Sem dúvida. Que a gente é parecido, né? Nossa. É um percentual muito pequeno ali daquilo que é específico, não é isso? Exato. Nós somos. Olha, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte. Nós dois aqui temos um DNA, só uma receita. O quanto a nossa receita é parecida? E o quanto ela difere. Queria que vocês pensassem num número. Ó, exercício, hein? A gente é o quê? 50% igual? 10%? 90%? Sim. E aí, professor, qual a resposta? Nós... O povo já está procurando lá. Você quer fazer suspense ou já pode falar agora? Suspense, então. Vamos fazer suspense, vamos para um rápido intervalo. A gente tá lição de casa, hein? Humanideia, volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, nessa conversa boa, oportuna, prazerosa, cheia de interesse público com ela, professora doutora, PhD, pesquisadora, professora titular da USP, Lígia da Veiga Pereira. Professora, eu estou aqui encantado, eu queria ter aqui uma vigília de ciência com você. Eu acho que todos os nossos telespectadores também queriam, que é uma fala que descomplicada, né? Porque eu imagino que para muitos que estão nos assistindo, e eu também trabalho com ciência, porque a filosofia para mim é uma ciência, apesar de ter uma crítica com relação a isso, porque também observar o humano, o comportamento, as nossas relações do mundo, viver no meio e não viver do meio, enfim. Mas as pessoas acham que o cientista é alguém fora do mundo, né? Você disse há pouco, alguém que talvez não seja nem humano. E né, professora? Totalmente, é todo mundo gente. A sua proposta é essa, descomplicar também a ciência, né? Exato. Eu gosto. A sua própria fala remete a isso, uma tranquilidade, uma coisa que explica facilmente, assuntos complexos se tornam simples, não no sentido de ser simplista, mas de ser acessível a isso, sem né? dúvida. Por isso, quando a gente falou sobre convidar as pessoas, os participantes, para participar do projeto, para conhecer também isso, né? Não é uma coisa assim de outro mundo, gente, não vai tirar pedaço da gente, né? Pelo contrário, né? Imagina, só vai contribuir Isso. para a melhora de qualidade de vida de todo mundo. Sim, eu vi no material da gente, eu achei tão legal a frase assim, e achei divertida no meio de assunto sério. Que vocês se encontraram é um bando de gente inconformada, né? Para buscar soluções, né? Sair do olhar costumeiro, né? Isso. A gente surgiu quando? A gente surgiu em novembro de 2021. É nova, recente. É recente. Nós somos a chamada startup. Startup, sim. Mas, enfim, já estamos a toda. E
que a gente era inconformado com essa falta de diversidade, com a população brasileira não estar representada nessas pesquisas sobre genética humana, né, de uma forma significativa, e com isso a gente não poder aproveitar todo o potencial dessa saúde de precisão, essa medicina mais moderna que usa informações sobre a nossa genética para manejar melhor a nossa saúde. E para a gente poder viver melhor, né, professora? Isso. Eu queria deixar o espaço, é todo seu aqui, Humanideia, para você também fazer um convite para as pessoas conhecerem esse projeto, né? Essa grande área de pesquisa. Tem algum site que a gente pode divulgar? Tem, a gente redes tem o sociais. Tem o site do Projeto Gente do Brasil, que é projeto, o Gente é o GEN-T do Brasil. Tá. E ali você vai aprender, você tem um vídeo super legal mostrando o que é o projeto. Aqui na tela, aqui para as pessoas verem também. O porquê do projeto. E a gente precisa de vocês, a gente precisa dos brasileiros que estejam querendo, seja participar para melhorar a saúde. Sim. Investidores também, não é? A ciência. Bom, investidor é sempre bem-vindo. Laboratórios, né, professora? Sem dúvida. Aqui, nós temos aqui nessa região toda, uma região com um potencial, com um arranjo produtivo muito... porque essa plataforma, ela, pensando agora, né, na indústria farmacêutica e tal... esses dados são muito poderosos para a gente poder aprender sobre a nossa biologia, e isso permite acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. Né? No fim das contas, você tem isso também. Então, a gente, por um lado, está ajudando os nossos participantes a conhecer melhor a sua saúde, e, por outro, a gente está ajudando a indústria a acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. Não, isso é fantástico. E novos investidores também que queiram conhecer o projeto, né, professora? Sem dúvida. Fica também o convite, né? Eu sou mais tímida em falar nisso, mas obrigada pela Não, mas dica. tem que fazer, porque eu acho que o Brasil, em especial, é um país que sempre negligenciou muito, através da política pública, os investimentos em ciência. Nós tivemos aí um governo de outrora, num tempo não tão distante, né? Que um negacionismo absurdo em cima da ciência, desde a vacina, até hoje, reflete. Nós éramos o país que mais vacinava crianças até um tempo atrás. Hoje nós já despencamos no ranking, porque tem que convencer de novo as pessoas a importância da vacina. Então é importante também de falar da iniciativa privada, que apoia projetos de pesquisa, tanto que nós temos excelentes pesquisadores no Brasil, que acabam indo para fora do Brasil, com todo o seu conhecimento, porque aqui dentro não tem muitas vezes apoio, né, professora? Como é que você vê esse cenário de investimento, esse público-privado na ciência hoje? Olha, você tem aí um investimento público muito na pesquisa acadêmica dentro das universidades. De fato, a gente passou por um período, isso assim, não é posição política nem nada, nem ideológica, é dado, é concreto. Em que houve um desinvestimento muito grande em ciência que agora está sendo retomado. Né? Agora, é importante, eles chamam até da tripla hélice, né? Que é a história de você ter o governo, a academia e a iniciativa privada. Né? A academia, tríplice, né? muitas vezes, sabe gerar um conhecimento, mas não sabe transformar esse conhecimento em um produto que chegue na população. A iniciativa privada consegue fazer isso. Né? Então, essa junção é muito importante. Mas eu acho que a gente está devendo uma resposta para o seu público. Não, nós deixamos mais tempo, porque lição de casa. Quando eu vou colocar minha filha menorzinha, ela fala, pai, peraí, pai, estou ainda no tempo. Por isso que eu já fui aqui deixando no tempo. Vamos responder agora, professora? Vamos ver quem tirou a nota 10. Então, a gente perguntou para vocês... Qual o percentual que nós somos parecidos? Qual o percentual que nós somos? Nosso DNA é idêntico. Nós somos... E você, com a pessoa aí que está assistindo, nós somos 99,9% idênticos no nosso DNA. É muita coisa. Tá? Então, se tem gente se achando muito melhor do que o outro, que tem uma cara diferente, ou uma cor de pele, ou qualquer outra coisa, 99,9% idênticos. Tá? Esse 0,1% de diferença que tem entre o DNA de cada um de nós é o que dá as nossas características específicas. Né? O mais óbvio é a nossa aparência. Né? Então, eu sou mais assim, a cor do olho, o tamanho do meu nariz, né? A minha altura e tal. Isso tudo está lá na minha genética também.
na forma com que se eu cuido mais da minha saúde ou não, se eu faço tudo isso também, Sim. mas está lá naquele 0,1%. Ah, então, que maravilhoso. a gente conhecer as diferenças genéticas entre as pessoas brasileiras vai ajudar a gente a entender melhor a diferença entre a saúde de cada um de nós. Maravilhoso, Por que sim. pessoas têm uma predisposição maior para desenvolver uma Sim. doença, outras não, né? Isso tudo está nessas pequenas diferenças. Então, que maravilhoso. conhecer essas nossa diversidade é a gente conseguir entender tudo que a gente pode ser e é Sim. nisso que a gente E potencializar empresa, o humano em acredita. nós, né, professora? potencializar, né? A gente, o nosso tagline, né, gente, humanidade e consciência. Né? Ah, que maravilhoso. Então, com a Indissociáveis. consciência e com a ciência. Professora, nosso tempo aqui se foi. Oh. Enfim, deixa aqui para nós, aqui, as pessoas que acompanham, nossos telespectadores, uma mensagem de ânimo para essa turma enfrentar esse 2024, já está no 3º mês, passar rápido, né? Nossa Vamos lá, Senhora. professora. Olha, eu acho que a gente está vivendo uma época super interessante da humanidade, né? Com ferramentas e acessos a conhecimentos incríveis. Vamos seguir fazendo o melhor disso, usando isso para construir uma sociedade mais igualitária e melhor para todo mundo. Porque enquanto não estiver bom para todo mundo, não vai estar bom para ninguém. É verdade. Professora, olha, que alegria. Obrigado, viu? Volte mais vezes para falar sobre as suas pesquisas, a evolução. Quero ver você indicado ao Prêmio Nobel ainda. Tenho certeza disso. Estou profetizando aqui para você, porque você é uma humana que faz diferença. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. E fica aqui, né, professora, a lição aí, a tarefa que nós deixamos para as pessoas em casa, né, que a ciência também prova que nós somos iguais. E esse 0,1 aí é da nossa especificidade, né? O Newton Bonder, um grande rabino judeu, ele diz assim, que todos nós deveríamos ter dois bilhetinhos, um em cada bolso. Um dizendo assim, eu posso e eu vou fazer acontecer, a especificidade, a singularidade. E o outro é, sou pó e retornarei ao pó. Você está achando demais ou menos? É isso aí. Uma ideia com pessoas como a professora Lígia, para que a gente possa sempre, através do tempo das coisas do humano, esperançar dias melhores. Uma ideia aqui na tela da Band, todo domingo, às 8 horas da manhã. Reapresentação aos sábados, às 7h30 da manhã. Espero você.